Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte Senar Educação. Esse é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui tem aulas e dicas práticas para você, trabalhador do campo. Hoje vamos apresentar um panorama do agronegócio no Brasil e no mundo e conhecer algumas das principais cadeias produtivas do agro brasileiro. Confira! Olá! Começamos agora a segunda videoaula de introdução ao agronegócio. Faremos um panorama do setor no Brasil e no mundo, analisando alguns dados muito interessantes sobre o mercado. Pense comigo, tem algo na culinária brasileira que seja mais popular que um bom prato de feijão com arroz? Essa combinação já virou uma marca do país e não é nenhum segredo que o feijão é um dos grãos preferidos do brasileiro. Agora, você sabia que cerca de 70% da produção de feijão vem da agricultura familiar? Pois é, 84% dos estabelecimentos rurais pertencem à agricultura familiar, que emprega grande parte da mão de obra do setor. Esse tipo de agricultura atende principalmente o mercado interno e é responsável pela plantação de 87% da mandioca, 58% do leite e 46% do milho que consumimos. Você produz ou conhece alguém que produz esses produtos? A maioria dos agricultores familiares planta uma grande variedade de produtos. Com isso, não é difícil perceber por que se incentiva tanto a agricultura familiar. Ela é muito boa para o produtor, para o país e para o meio ambiente também. Para desenvolverem o agronegócio e se tornarem mais competitivos na produção de algum produto, os países costumam dar subsídios para os agricultores. Isso se dá em forma de benefícios, como por exemplo, o desconto ou não pagamento de impostos sobre a produção de algum alimento. Os Estados Unidos, por exemplo, fornecem bilhões de dólares em subsídios e a maior parte vai para grandes agronegócios que produzem milho, soja, trigo, algodão e arroz. A partir do momento que a produção deles aumenta, além de suprirem a demanda interna, eles exportam, o que baixa os preços internacionais desses produtos. Como já vimos, o Brasil é um importante exportador de alguns desses produtos. Isso significa que as ações dos outros países influenciam diretamente o nosso setor. Por isso, mesmo não sendo um grande produtor, é muito importante que você esteja sempre ligado no que acontece no Brasil e no mundo. Falando em mundo, vamos para a Europa? Nos países do continente europeu, estimula-se a produção local. Mas hoje, a Europa é um dos maiores importadores de produtos agrícolas. Agora, dependendo dos subsídios oferecidos pelos países e restrições que possam criar, nossas exportações podem ser afetadas, principalmente as de cana-de-açúcar e pecuária de corte. Vamos ver agora algumas das principais cadeias produtivas no Brasil. Começando pela soja. O principal consumidor da soja brasileira é a China. Sua culinária e baixa produção do grão faz com que seja um grande importador da soja e do óleo de soja brasileiros. No Brasil, a soja é produzida principalmente no Centro-Oeste e no Sul. Mas as regiões Norte e Nordeste também estão aumentando a sua área de plantio. Passamos agora para o café. O Brasil é responsável por 37% do mercado internacional de café. Em segundo lugar está o Vietnã, com 17%. Um dos benefícios do cultivo de café no Brasil é que a dimensão e variedade de climas permite o cultivo de diferentes variedades do grão. Ainda assim, o mais comum é o café arábica. Ele é produzido principalmente em Minas Gerais, mas outros estados como São Paulo, Paraná,
Bahia, Espírito Santo e Rondônia também produzem essa variedade. Não é por menos que o Brasil é o maior consumidor de café do mundo. Quem dispensa um bom cafezinho? Aliás, se o cafezinho é com açúcar, a cana-de-açúcar também está entre as principais cadeias produtivas do país. O Brasil é um dos principais produtores mundiais de cana-de-açúcar. Além do crescimento populacional, que aumentou a demanda pelo próprio açúcar, também existe o mercado de etanol, o combustível produzido a partir da cana. Hoje, a produção se concentra basicamente no Sudeste e no Centro-Oeste. Para encerrarmos esse giro pelas principais cadeias produtivas do país, vamos falar um pouco sobre a produção de carne. Somos hoje um dos principais produtores de carne bovina do mundo. Nosso sistema de criação é quase que todo no pasto. Possui menor dependência de grãos e um custo de produção mais baixo do que os outros países. A criação de gado acontece principalmente no Centro-Oeste e no Sudeste. Mas as outras regiões também apresentam uma participação significativa. Quanto à produção de carne suína, o Brasil é o quarto exportador mundial. O comércio desse tipo de carne é mais difícil, principalmente pelas barreiras sanitárias impostas por alguns importadores. 65% da carne suína é produzida no sul do país. O sul também concentra 60% da produção de carne de frango. De tudo que produzimos, 69% é destinado ao consumo interno e 31% para exportações. É um setor muito importante para a economia, pois representa quase 1,5% do PIB, o Produto Interno Bruto do país. O setor agropecuário é realmente muito importante para o Brasil, tanto na economia quanto na geração de emprego e renda no campo. E logo depois do intervalo, vamos falar dos desafios do agronegócio para os próximos anos. É um instante só. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. Estamos de volta com o Agroforte Brasil Forte Senar Educação. Hoje o nosso tema é Introdução ao Agronegócio. Nesse bloco, vamos falar dos desafios para alimentar cada vez mais pessoas no mundo e como a tecnologia e a melhoria na logística podem ajudar nesse processo. Acompanhe! Há muitos e muitos anos, a agricultura foi a responsável pelo estabelecimento do ser humano em um local fixo. E desde então, ela tem evoluído junto com a humanidade. Muitas práticas agrícolas mudaram. A tecnologia chegou para ajudar. Agora, uma coisa que não podemos negar é que ela cresceu, e muito, não é mesmo?
Um dos motivos da agricultura ter crescido tanto é o aumento populacional. Já somos 7 bilhões de pessoas no planeta e a expectativa é que esse número aumente ainda mais. Com isso, já temos um dos primeiros desafios para o agronegócio. Como atender essa população que cresce sem comprometer o próprio planeta? E mais, em geral, os maiores índices de crescimento populacional são em áreas urbanas, nem sempre próximas de onde vêm os alimentos. Como fazer com que os produtos cheguem até a mesa de quem precisa? Um segundo cenário, e que é um grande desafio para o agronegócio, são as mudanças climáticas. A temperatura do planeta está subindo gradativamente, e isso é gerado por diversos fatores, tanto por motivos naturais, como consequências da ação humana. Com isso, temos situações cada vez mais frequentes de secas ou inundações que afetam diretamente o campo. É claro que esta é uma preocupação global, tanto que já existem algumas iniciativas para lidar com o aumento da produtividade no campo. Um dos caminhos para isso é investir em tecnologia e inovação. O cenário futuro exige um maior uso de tecnologias que gerem maior produtividade e que reduzam o impacto sobre os recursos naturais do planeta. Veja agora alguns exemplos dessas tecnologias. Alguns lugares já utilizam novas tecnologias da informação no campo, que permitem o manejo da atividade agrícola com dados precisos sobre a localização e o desenvolvimento das lavouras. No Brasil, as atividades da agricultura de precisão começam a se intensificar em meados da década de 90, com a importação de equipamentos, especialmente colhedoras equipadas com monitores de produtividade. Um dos recursos mais utilizados são os sistemas de posicionamento de satélites de informações geográficas, o GPS e o GIS. Eles permitem um tratamento e análise dos dados coletados no campo, otimizando o uso de insumos agrícolas. Isso gera lucros para o agricultor e diminui o impacto ambiental. Apesar de muito utilizada para melhorar o uso de fertilizantes, vale lembrar que a agricultura de precisão serve para fazer a gestão da propriedade rural. Você pode utilizar em todos os seus aspectos, como produtividade, análise do solo, infestação de ervas daninhas, pragas e doenças. O objetivo da logística é colocar à disposição dos consumidores os produtos que eles desejam consumir no tempo e no lugar certo. Para isso é preciso fazer o gerenciamento das atividades e os atores envolvidos nas cadeias de produção e distribuição, desde os fornecedores de matérias-primas até a entrega final. Com a globalização e o aumento da distância entre produção e consumo, a importância da logística cresce ainda mais. Como grande parte dos produtos agrícolas é perecível, o transporte e o armazenamento são fatores que não podem ser desconsiderados. Fazer um bom gerenciamento logístico gera benefícios para todos os envolvidos na cadeia. Reduz as perdas durante o transporte e reduz os custos envolvidos. Isso significa menores preços para os consumidores e maiores lucros para os produtores. No próximo programa teremos um novo tema, administração rural, um assunto imperdível. Não deixe de conferir. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!